O que você precisa tirar da sua vida para que a sua jornada flua no caminho daquilo que o Senhor tem determinado para a sua vida? Bom dia! Tudo bem aí com você? Fazia tempo que eu não passava por aqui, né? As demandas da vida têm dificultado sentar aqui e compartilhar uma mensagem com você. Mas vamos lá, Deus colocou algo no meu coração que eu gostaria de dividir com vocês nessa manhã, pedindo para você, se é novo por aqui, já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações das novas mensagens, deixar o seu like ou seu dislike, compartilhar com alguém essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes. Compartilha ele com um amigo, com a sua família, para abençoar o maior número possível de pessoas. Amém? Eu queria refletir numa questão que, lendo a palavra, me veio ao coração. Quando a gente tem a história de Abraão e Ló no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão, fala para ele assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, você primeiro precisa sair e depois eu te mostro. É uma vida de fé. E Abraão, ele ouvindo esse chamado, sai da tua terra e da tua parentela, Abraão comete o erro de levar consigo seu sobrinho Ló. Deus falou que abençoaria Abraão longe da parentela dele. Mas Abraão resolve levar Ló consigo e eles começam a peregrinação e vão crescendo, vão prosperando. E no capítulo 13, a Bíblia conta sobre a separação de Abraão e Ló. Os pastores de Ló começaram a entrar em contenda com os pastores de Abraão, porque eles tinham muito gado, muita riqueza. E a gente chega no verso 8 do capítulo 13 de Gênesis, e diz assim a palavra de Deus, olha que interessante: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Não é legal que a gente fique nessa briga, nesse embate. No verso 9 ele diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Abraão falando para Ló: peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, uma terra linda. Ló olhou aquilo e falou: que maravilha! Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Lendo esse texto, eu percebo aqui uma aparente injustiça. Porque Deus chamou Abraão, não chamou Ló. Abraão, por sua vez, resolve levar Ló, o sobrinho mala, com ele. E nesse momento, a impressão que nos dá é que Abraão está dando para Ló a preferência da escolha. A gente olha esse texto e fala assim: não, Abraão tinha que escolher, ele foi o chamado de Deus. Por que ele está dando para Ló a preferência, a prerrogativa da escolha? Não é justo isso. E foi aqui que o Espírito Santo ministrou algo muito interessante no meu coração. E se eu tivesse um tema para essa mensagem, seria escolhas imperativas versus escolhas secundárias. O que parece aqui Abraão dando para Ló a preferência da escolha
E Ló, na sequência, escolhe o melhor da terra, o lugar mais bonito, aquela campina maravilhosa, fazendo a sua escolha, o que parece algo que Abraão está dando para Ló, na verdade, não é desta forma. Por quê? Porque Abraão já tinha feito uma escolha imperativa. Abraão já tinha decidido no coração dele que quando Deus chamou ele lá no passado, ele sabia que a bênção estava com ele, porque a promessa foi para ele. Então a escolha de Abraão, em detrimento da terra, foi em primeiro lugar a escolha por aquilo que Deus tinha para ele. Abraão não deu a prerrogativa de escolha para Ló. Abraão tinha no seu coração a escolha já definida. O Senhor vai me abençoar onde quer que eu vá. E a exemplo disso, o que eu quero desafiar você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, é a ter e renovar as suas escolhas imperativas. Para Abraão não importava qual terra seria escolhida. Para Abraão importava naquele momento separar-se de Ló e voltar ao chamado original. Abençoarei você. Sai da tua parentela. Separa desse povo e eu vou abençoar você. Abraão lembra da escolha imperativa que era estar com Deus na direção que ele desse, em detrimento de todas as outras escolhas. As escolhas secundárias, elas seriam consequência da escolha imperativa. Vou dar um exemplo para você na minha vida pessoal. Eu e minha esposa Priscila, desde a época do noivado, fizemos uma decisão, uma escolha imperativa que diz assim: em todo o nosso tempo, nós jamais cogitaremos divórcio. A palavra divórcio jamais entrará no nosso casamento. Isso é uma escolha imperativa. E aí, por conta dessa escolha imperativa, as escolhas secundárias que apareceram no decorrer da nossa jornada, elas se tornam irrelevantes. Crises vieram, dias difíceis vieram, mas nós nem cogitamos divórcio, porque já havia uma escolha imperativa definida. Josué, quando ele afirma naquele texto conhecido por todos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, as escolhas que nós teremos que fazer depois dessa, elas vão estar atreladas à obediência dessa. Aquele homem que decide andar em pureza sexual na sua vida, no seu casamento, ele não vai ter tanta dificuldade de dizer não ao adultério, à pornografia, porque ele tem uma escolha imperativa que norteia e rege todas as outras escolhas. Então, o meu desafio, a minha pergunta para você nesta manhã é: quais são as suas escolhas imperativas? Elas existem? Elas já foram firmadas, verbalizadas ao Senhor, para que as suas escolhas secundárias no dia a dia sejam mais fáceis de ser tomadas? Tem um versículo que, para mim, tem muito a ver com isso, que a gente encontra lá no livro de Provérbios, no capítulo 25, no verso 4 e verso 5, quando o escritor diz assim: tira da prata a escória, e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. O que você precisa tirar da sua vida para que a sua jornada flua no caminho daquilo que o Senhor tem determinado para a sua vida? Às vezes a gente precisa tirar uma pessoa, um relacionamento, um trabalho, ou um pecado, aquele de estimação, sabe? A gente guarda lá escondidinho. Tira da prata a escória, e
e sairá vaso para o ourives. Tira do teu caminho aquilo que está impedindo uma jornada limpa de fluir na direção do seu propósito com o Senhor. Quais são as suas escolhas imperativas? Pensa nisso. Se você não tem, se você não consegue definir isso, crie e decida. Talvez relacionado à sua família, à educação dos seus filhos, ao seu ministério. Faça escolhas imperativas, aquelas que têm um porte mais pesado, para que as suas escolhas secundárias não sejam tão complicadas de serem feitas quando você precisar fazê-las. Pensa nisso. Escolhas imperativas que norteiam e facilitam escolhas secundárias. Estabeleça isso na sua vida. Pergunte para o Espírito Santo: quais são as escolhas imperativas que eu preciso fazer? Que eu preciso decidir de uma vez por todas e jamais abrir mão delas. Ah, mas então significa que eu não vou errar mais? Não, não significa isso. Significa que você tem um norte. Errou? Confessa. Se arrepende, volta à prática. E assim a vida fica mais tranquila. Quando escolhas imperativas são feitas em nossas vidas, facilitando as escolhas secundárias do dia a dia. Pensa nisso. Que o Senhor te abençoe.